Olá, Shalom, tudo bem contigo? É possível viver independente das circunstâncias da sua vida? Há muitas pessoas nesses dias vivendo sofrimentos, dificuldades, que afetam diretamente suas ações, suas atitudes, que impedem elas de serem felizes. E nós vimos crescer grandemente uma sensação de vitimismo, uma sensação de que as pessoas estão vivendo um tempo de injustiça por causa daquilo que estão sofrendo, por aquilo que estão enfrentando, aquilo que acontece a elas de ruim. E cresceu essa consciência de ser vítima de uma sociedade, de um povo, de uma situação, de uma família que tem problemas. E eu queria conversar contigo sobre isso. É possível viver independente das circunstâncias? Essa é a mensagem que eu tenho para compartilhar contigo. Fique aqui comigo e vamos analisar profundamente essa mensagem. Creio que Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Independente das circunstâncias, essa mensagem brota de uma reflexão que eu faço de que muitas pessoas estão passando por muitas situações difíceis, dificuldades, sofrimento, dores, enfermidades, problemas familiares, problemas conjugais, problemas psicológicos principalmente, e que se sente vítimas daquilo que estão passando, se sente como que reféns de situações que não conseguem mudar. E a pergunta é, o título dessa mensagem: independentes das circunstâncias. É possível viver, é possível agir independente das circunstâncias da sua vida? Há um homem, e essa passagem que está aqui no livro de João, no capítulo 5, do verso 1 ao 11, que diz: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém, e ali junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro chega antes de mim. E então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. E imediatamente o homem se viu curado, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado, por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse, pegue o seu leito e ande. Então, o que aconteceu a este homem foi um encontro de Jesus, em que Jesus, ao proclamar a sua ordem, a sua palavra a ele, dizendo: levante-se, tome o seu leito e ande, esse homem não poderia andar, muito menos tomar o seu leito. Esse homem não poderia se levantar, na verdade, muito menos tomar o seu leito e andar. Como que Jesus chega para ele? Parece uma insensibilidade da parte de Deus, da parte de Jesus. E é assim que Deus trata comigo e contigo também, muitas vezes. Não é que Ele está sendo insensível, mas Ele nos fala coisas numa dimensão de fé, num nível que nós muitas vezes desconhecemos. E não estamos. Nós estamos no nível das emoções, das circunstâncias. Estamos sendo prisioneiros muitas vezes das nossas circunstâncias. E por isso nos parece tudo tão difícil. Mas quando Deus fala conosco, Ele fala de nós crermos, de nós confiarmos nele. Porque o poder de Deus é real. O poder de Deus estava ali com este homem. Naquele momento, Jesus era o poder de Deus. Jesus era o próprio Deus que estava falando com ele. Mas ele estava esperando sobre uma crença, e às vezes nós temos crenças dentro de nós mesmos e ficamos chateados porque Deus não responde segundo aquilo que a gente acredita.
Então ficamos frustrados, porque esse homem disse, quando Jesus pergunta para ele se ele queria ser curado, a resposta dele, eu quero, mas diz aqui, ó, Senhor, não tenho ninguém que me ponha. Na verdade ele não diz eu quero, ele já começa a justificar. Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Ele não estava feliz com alguns enfermos que estavam sendo curados. Isso para ele gerava mais frustração, porque ele não estava sendo curado. E às vezes nós não estamos conseguindo nos alegrar com as pessoas que estão vivendo momentos bons na vida delas, porque o nosso momento é ruim. Então, ficamos nos sentindo vítimas das circunstâncias que estamos vivendo, seja um problema econômico, um problema financeiro, um problema conjugal, seja a situação do país que trouxe um desemprego para muitas pessoas. Então, eu queria falar contigo a respeito dessas 3 determinações de Jesus. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Muitas vezes nós continuamos transferindo às pessoas a nossa responsabilidade de crer, a nossa responsabilidade de acreditar naquilo que Deus é. Porque Jesus morreu na cruz, abriu a porta para perdoar a todos os pecadores. Todos nós que confessamos a Jesus, nós recebemos dele o seu poder, não só para nos salvar, mas também para nos curar, também para nos libertar. Mas nós transferimos toda essa responsabilidade para Jesus, para Deus, quando Jesus já assumiu essa responsabilidade, se colocando na cruz em nosso lugar. E agora é hora de nós assumirmos a responsabilidade de crermos nele e de caminharmos por esta fé. Então, quando Jesus diz levanta-te, ele está falando de uma atitude, desse homem ter uma postura, ter um novo posicionamento de fé. Podemos ver que no momento que ele levantou, ele foi curado. Ele reagiu. É uma atitude também de determinação, de obediência àquilo que Deus está falando. Nós precisamos aprender a obedecer a sua palavra. Caminhar de acordo com aquilo que ele nos ensina. Por uma decisão de fé. Não por dúvida para ver se vai funcionar. Por crermos que Deus realmente, ele é fiel, ele é poderoso. Então precisamos ter uma atitude diante da realidade. Mesmo que seja impossível. Aos nossos olhos, aos olhos naturais, os olhos humanos, mesmo que seja uma situação que produz uma sensação de injustiça, uma sensação de impotência, de impossibilidade, mas precisamos crer na palavra de Deus, precisamos crer naquilo que Jesus está falando conosco, né? Senão isso vai nos paralisar, as circunstâncias paralisam, como esse paralítico estava ali nessa situação, mas ele precisava romper com essa paralisia, né? Então, Deus está nesses dias alinhando o posicionamento do seu povo, da sua igreja, o posicionamento meu e seu. O posicionamento desse homem era ser um paralítico, mas o Senhor queria que ele se levantasse. Então, é hora de nós nos levantar, né? Jesus prova que nós não nos conhecemos muito bem, porque aquele homem podia pensar, mas eu não posso me levantar. E Jesus sabia que ele podia se determinar e levantar e receber o poder de Deus. Então nós podemos muitas coisas que nós achamos que não podemos. Nós acreditamos em coisas que nós não deveríamos crer e não cremos em Deus e naquilo que Ele tem nos falado. Então nós precisamos mudar, alinhar os nossos pensamentos, alinhar a nossa fé, alinhar as nossas crenças. E Jesus sabe a nossa capacidade. Por isso Ele nos prova muitas vezes, porque Ele sabe que podemos suportar. Que em meio à provação nós iremos nos levantar e crer nele de tal maneira que não estamos crendo. A ordem de Jesus para o paralítico não era uma ordem racional, era uma ordem sobrenatural, segundo a sua palavra, no nível de fé, no nível de poder. A segunda ordem é toma o teu leito. Isso fala de função, fala de tarefa, fala de missão, fala de responsabilidade, ser promovido. Na verdade, Jesus estava promovendo este homem. Estava levando, ele não seria mais levado por aquele leito, mas ele levaria esse leito. Ele estaria assumindo uma outra posição. E é isso que Deus está chamando você nesta hora, para assumir uma outra posição, para carregar responsabilidade, tarefas, funções, coisas que você talvez tenha fugido até aqui. Mas chegou a hora de Deus mudar a tua postura, mudar o teu coração,
para você carregar responsabilidades pelos filhos, pela esposa, pelo trabalho. Deus vai trazer uma outra realidade ao seu coração, à sua vida, vai romper paralisias, coisas que estão bloqueadas, paralisadas, para você poder tomar o teu leito. Tomar o teu leito é assumir responsabilidades que Deus coloca em tuas mãos, o que você tem lá no seu trabalho, e que talvez isso esteja causando danos ao seu coração. Mas chegou a hora de você fazer coisas que humanamente não seria possível. Para aquele homem carregar o seu leito não seria possível. O seu leito era, na verdade, uma identificação de que ele era inválido. Ele precisava ser carregado. Mas agora ele está transformado pelo poder de Deus. Ele é diferente. É esse mesmo poder que está sobre a tua vida aí agora. Você que está me assistindo, o Espírito Santo está sobre você. Ele quer tocá-lo para que a terceira parte aconteça. Primeiro, levante-se. Segundo, tome o seu leito. E a terceira é ande. Muitas pessoas não conseguem andar. Estão embaraçadas com muitas coisas. Andar fala de movimento, direção, mas fala de destino. Hoje nós precisamos caminhar na direção para alcançarmos o destino de Deus para as nossas vidas. E não caminharmos para longe desse destino. As nossas decisões que nós estamos tomando ou está nos levando a alcançar o destino de Deus, ou está nos levando para longe do destino de Deus. O profeta Jonas, tem um livro na Bíblia que fala do profeta Jonas. E em um certo dia, quando Deus o chamou para ir a Nínive, ele tomou uma decisão para ir a Tarse, para ir longe do destino de Deus. Então muitas coisas ruins aconteceram com esse homem. Ele foi lançado ao mar pelos tripulantes do navio em que ele foi, num período de tempestade. E ele queria a morte, mas nem a morte veio, porque ele foi parar dentro da barriga de um grande peixe. E lá ele clamou ao Senhor. Então Deus mandou o peixe soltá-lo, abrir a boca e cuspir Jonas. E ele foi lançado diante da cidade de Nínive. Ele pregou e a cidade inteira se rendeu à mensagem de Deus na vida de Jonas. Então nós precisamos desses dias viver tempos de milagres, tempos de grandes intervenções de Deus, de grande manifestação de Deus. Mas nós precisamos receber a palavra de Deus, como a mulher do fluxo de sangue. No momento que ela ouviu falar de Jesus, em Marcos 5, algo mudou dentro dela e ela passou a agir por esta mudança. Ela ainda sangrava, ela ainda tinha dores, mas agora ela andava por fé. E Deus está te chamando para se movimentar, para se mover, não esperar o mover das águas, mas movimente-se você em Deus, na força do Senhor. Muitas vezes a gente ouve um hino, vai a um culto, recebe oração e espera que isso naturalmente mude as nossas vidas. Mas chegou um tempo que Deus quer que você ande por fé. O poder de Deus está sobre você. Então, muitos não estão, na verdade, caminhando como Deus os chamou para caminhar. E chegou o momento de Deus alinhar a sua vida, alinhar o seu coração, né? Porque vivemos por fé e não pelo que vimos, não pela visão natural das coisas. De fé em fé, o justo vive, caminha de fé em fé. O justo viverá pela fé, diz Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Então nossas decisões no dia a dia estão nos levando na direção do destino de Deus ou nos afastando dele, né? E tem uma mensagem em Isaías 60, no versículo 1 a 3, que diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Né? A escuridão cobre os povos e as nações, mas sobre ti vem o Senhor resplandecendo. Então é um tempo em que a escuridão está sobre as pessoas, está sobre as famílias. As pessoas estão perdidas, com medo, a solidão é a escuridão, o medo é a escuridão, a confusão, a frustração é a escuridão, tantas coisas é a escuridão para a vida das pessoas. Mas o Senhor está te chamando, como Isaías 60, levanta-te, como paralítico, levanta-te e resplandece, porque há uma luz de Deus já na tua vida. Resplandecer é brilhar intensamente, é um momento de Deus para você brilhar. Enquanto muitos estão na escuridão, é um momento de algo de Deus acontecer na tua vida. É um momento de você se levantar e brilhar e resplandecer, refletir o que Deus colocou em você. Deixa isso refletir através da sua oração, dos seus pensamentos, das suas atitudes,
né? É um momento de Deus resplandecer na sua vida. Então, Deus abençoe você. É um tempo que o Senhor está te chamando para se colocar diante dele e viver um tempo como paralítico. Você não depender mais do movimento das águas. Você não transferir mais a responsabilidade para alguém. É um tempo de Deus mover a sua vida através da sua fé. A sua fé permite que o Espírito Santo que está em você, se você não é um cristão, está me ouvindo, renda-se a Jesus hoje, né? Através dessa mensagem, reconheça que você é um pecador, que você precisa de uma transformação na sua vida e só Jesus pode fazer. Confesse Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Peça perdão a Ele, deixe Ele entrar no seu coração, deixe Ele transformar a sua vida. Mas se você é um cristão e você está me ouvindo, o poder de Deus está sobre você. O Espírito Santo está em você. Comece a caminhar por fé. O justo viverá por fé. Se Deus está falando contigo alguma coisa, haja, obedeça conforme aquilo que Deus está falando. Levantar-se para o paralítico era literalmente levantar porque ele era paralítico. Mas para você pode ser alguma orientação que Deus está te dando, alguma responsabilidade que você deve assumir. Retome essa responsabilidade no Senhor. Obedeça a Ele e você caminhará na direção daquilo que Deus tem para você. Que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus.